Bom, aqui nós temos no quadro uma situação em que nós vamos analisar o sinal, né, das funções graficamente, tá? Questão de onde é positivo, onde é negativo e tal. As funções f de x e g de x estão representadas abaixo. Essa linha reta é a função f de x, essa outra linha aqui, curva, é a função g de x. Para menos 4, intervalo de menos 4 até o 5, né? Esse trecho aqui do menos 4 até o 5, em que intervalos o produto f vezes g é maior que zero? Ah, pessoal, agora complicou. Não, basta você fazer o seguinte, separe as duas. Separe as duas. Observa só a função f de x, esquece a outra. Aqui é o 1, né, amiguinho? Ó, perceba, antes do x valer 1, né, ela estava abaixo da linha do x, ela assumia valores negativos. E após 1, ela fica acima dessa linha do x, ela assume valores positivos. Então, se eu colocar numa linha reta aqui, ó, certo? Essa é a minha função f de x. Ó, o elemento que eu tenho aqui, a raiz, é o 1, certo? Então, vamos lá. Aqui está o 1. Antes do 1, ela assumia valores negativos. Depois do 1, ela assume valores positivos. E quem é o 1? 1 é o meu zero da função. Ali, a função assume o valor zero. Certo, amiguinho? Vamos colocar essa bolinha aberta aqui, tá? Porque no 1, a função vale zero. Bom, a outra é a função g de x. Eu tenho a raiz menos 3 e tenho como outra raiz o 4. Antes do menos 3, do menos 4 até o menos 3, ela estava para cima aqui, ó. Aqui ela assume valores positivos. Do menos 3 até no 4, ó, esse pedacinho está para baixo da linha do x. Aqui ela assume valores negativos. E depois do 4 até no 5, volta a ficar para cima, volta a assumir valores positivos. Tá bom, amiguinho? Então eu vou colocar isso numa linha reta também. Aqui. Vamos colocar como limites aqui, né? O estudo que eu quero é só do menos 4 até no 5. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui está o menos 4. Aqui no final está o nosso 5. É só daqui até aqui que a gente está analisando mesmo. Aqui, ó. Menos 4 até no 5. Bom, amiguinho, quais são as raízes? O menos 3 e o 4. Então as raízes eu vou colocar aqui. Menos 3 e aqui o 4. Que são os zeros da função. Ó, entre o menos 4 e o menos 3, olha aqui, ó, esse pedacinho está para cima. Então ele é o quê? Positivo. Um monte de maisinho aqui. Do menos 3 até no 4, ó, esse pedacinho está para baixo, ó, na função g de x. Então, ela assume valores negativos. E do 4 até no 5, ó, esse pedacinho está para cima da linha do x. Então, ela assume valores positivos aqui, ó. O amiguinho, ele quer f vezes g de x. Ele quer que eu multiplique essas duas. Então vamos fazer aqui, ó. Isso também é estudado na aula de inequações, tá? Está bem explicado lá. Então lá, o menos 4, o menos 3, vamos colocar todo mundo aqui. O 1, o 4 e o 5. Tá bom? Agora vamos lá, amiguinho. O que acontece quando eu multiplico um valor negativo por um positivo? Eu estou multiplicando as duas. F vezes G, tá vendo? Então o que dá? Menos multiplicado por mais. Menos. Esse pedaço aqui é negativo. O que dá? Menos multiplicado por menos. Mais. Daqui até aqui é positivo. O que dá? Mais vezes menos. Menos. E o que dá? Mais vezes mais. Mais. Então o que eu tenho que fazer é esse estudo aqui. Separar as duas funções, né? Colocar na reta os sinais de cada uma e aí fazer esse produto aqui. E com isso eu consigo dar a resposta da minha questão. O que eu quero, amiguinho? Eu quero que o produto f vezes g seja maior que zero, seja positivo. Aonde que o produto é positivo? Aqui, do menos 3 até no 1 e também aqui do 4 até no 5. Então a solução, né? Isso aí, ó, o intervalo entre o produto é do tipo que ele pede, positivo, é intervalo aberto do menos 3 ao 1, união com intervalo aberto do 4 ao 5 fechado. Certo, amiguinho? Aqui o produto é positivo. Se você analisar, ó, essa função aqui ela assume valores positivos, essa aqui negativos. Positivo vezes negativo dá negativo, né? Eu quero que seja maior que zero. Aqui essa função assume valores negativos. E essa também.
Negativo vezes negativo dá o quê? Positivo. Então a melhor forma de analisar é colocar as duas na reta, né? Separar as duas, analisar as duas separadamente e fazer esse produto. Mais vezes menos, menos vezes menos, mais vezes menos. Bonitinho assim, você vai ter a resposta que você quer. Legal, né? Domínio e contradomínio de uma função f de x. Vamos ler, amiguinho? Observa. Quando o domínio e o contradomínio de uma função y igual a f de x não são apresentados, né? Quando a questão ou a situação não fornece para você o domínio e o contradomínio, fica subentendido que o domínio é o mais amplo subconjunto de R, no qual a função f, que é essa aqui, né, pode ser definida em R. Tá? Então, o que é o domínio? É o mais amplo subconjunto de R, no qual f fica definida, certo, amiguinho? Ó, e como contradomínio, considera-se o conjunto R dos números reais, certo? Ah, só não entendi nada. Tá, então eu vou explicar de uma forma mais clara para você, com exemplos, né? Eu já vou te adiantar, são duas situações especiais aqui, aonde que nós temos que trabalhar um pouquinho para definir o domínio da função. O contradomínio é para considerar o conjunto dos números reais, numa boa. Quando ele não é fornecido, você considera o contradomínio como sendo R. Acabou o problema. O domínio é que a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, tá? Bom, a primeira função, f de x igual a 2x mais 8. Observa, amiguinho, se eu quiser substituir o valor 0 aqui no x, eu posso? Claro, 2 vezes 0 mais 8 dá 8. Se eu quiser colocar um valor negativo aqui no x, eu posso? O menos 3, por exemplo, 2 vezes menos 3 mais 8 dá 2. Não tem problema nenhum eu colocar um valor negativo ali. Se eu quiser colocar um valor positivo, 5, 6, 7, eu posso? Posso. Então assim, ó, aqui nessa função eu não tenho problema de nenhum tipo. Eu posso substituir no x qualquer valor real, né? Então, qual vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o conjunto dos números reais. E o contradomínio, como está escrito aqui em cima, quando não é fornecido, como é o caso aqui, é também para considerar o conjunto R dos números reais. Agora, observa essa. É o primeiro probleminha que eu falei, tá? Essa e essa surgem dois problemas especiais que aparecem quase sempre, tá? Ó, eu tenho um denominador. E aí eu vou te dizer o seguinte, amiguinho. A matemática, dentro do conjunto dos números reais, ela não aceita que eu divida um número por zero. Eu não posso dividir 1 por 0. Porque se eu fizer isso, esse número não vai ser um número real. Então, aqui, ó, você tem que entender o seguinte. Eu posso colocar o valor que eu quiser para o x aqui, o 5, o 8, menos 7, o 9, mas eu não posso usar o zero. Eu não posso dividir por zero. Então, o domínio da função não aceita esse zero. Como é que eu escrevo isso? Bom, o domínio da função, para essa função aqui, vai ser os reais sem o zero. Quando não tem o zero, você pode assistir a linha de conjuntos, a gente coloca esse asterisco aqui, ó. Isso elimina o elemento zero. Então o domínio são todos os reais, menos o zero. Certo, amiguinho? Contradomínio, olha só, R. Não preciso perder meu tempo, né? Não falou nada no enunciado, então eu considero isso aqui. Subentende-se dessa forma. Agora, o nosso segundo problema. Raízes de ordem par, de índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e assim por diante. Bom, amiguinho, dentro de uma raiz quadrada, eu não posso ter número negativo. Porque se isso acontecer, o número não é real, certo? E aqui a gente trabalha os números reais, como o conjunto mais amplo, né? Então eu não posso ter número negativo dentro de uma raiz quadrada, porque esse número não vai ser real. Então, qual vai ser o domínio dessa função, né? Para que valores de x essa função fica definida em R? Bom, eu não posso ter números negativos. Zero pode? Pode. A raiz quadrada de zero é zero. Zero pode. O que não pode é número negativo. Então, para esse terceiro caso, quem que vai ser o domínio? O domínio vai ser o quê? Os reais não negativos, R+. Eu posso colocar o zero e qualquer valor positivo, mas valores negativos eu não posso. Entende, amiguinho? R+, você pode assistir na aula de conjuntos, admite o zero, tá? R+, quer dizer reais não negativos, tá bom?
Bom, e o contradomínio, amiguinho, é o conjunto R dos números reais. Então eu tenho dois problemas maiores aqui. Quando tiver um denominador, né, o x aqui embaixo, que ele não pode admitir o valor zero, não pode ser zero. E quando eu tiver uma raiz quadrada, uma raiz quarta, raiz sexta e assim por diante, que aqui dentro eu não posso ter número negativo. Tá bom, amiguinho? Então a gente vai fazer alguns exemplos agora para você entender bem isso aqui. Determine o domínio das funções abaixo. Alternativa A, f de x igual a 2x menos 9, amiguinho. Bom, tem denominador aqui? Não. Tem raiz aqui? Não. Então, simples, né? Alternativa A, vamos lá? Bonitinho. O domínio vai ser o conjunto dos números reais, domínio da função. F é igual ao conjunto dos números reais. E o contradomínio, né, da função f também vai ser o conjunto dos números reais. Não há nenhum tipo de problema na alternativa A. Eu posso usar valores positivos, negativos, zero, não tem nada demais aqui, né? Alternativa B, 3 sobre x. Agora nós temos um denominador, temos o x embaixo, né? Pois é, qual o valor que o x não pode assumir aqui? Ele não pode assumir o valor zero, não é verdade? Porque eu teria uma divisão por zero. Então, a alternativa B, vamos lá, amiguinho? Olha lá. Qual vai ser o domínio da função na alternativa B? O domínio da função f vai ser os reais sem o elemento zero. R asterisco, né? E o contradomínio, amiguinho? Bom, o contradomínio da função f vai ser o conjunto dos números reais, conforme a gente já tinha estabelecido. Vamos para a alternativa C, amiguinho. 7 dividido por x menos 4. 7 dividido por x menos 4. E agora? O x não pode ser zero? É isso? Não. Ó, zero pode, porque 0 menos 4 dá menos 4. E eu posso dividir por menos 4. O valor que o x não pode assumir não é o zero, é outro número. Ah, como é que eu sei, professor? Aí tu vai fazer assim, amiguinho, presta atenção. O que tem no denominador aqui? Não é o x menos 4? Então, esse x menos 4 que você está vendo ali, né? Esse x menos 4 que você está vendo ali, ele deve ser diferente de zero, certo? Então vamos escrever isso aqui, domínio da função. Aqui, ó, x menos 4 tem que ser diferente de zero. É só você pegar o carinha que está embaixo aqui e fazer ele diferente de zero, tá? Então, se eu passar o menos 4 para lá, eu tenho o quê? X diferente de 4. Então, qual vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser o x pertencente aos reais, qualquer valor real, menos o 4. Como é que eu escrevo isso, professor? Tem duas formas de escrever isso aí. Você pode escrever assim, ó. Olha só. Domínio da função. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Domínio da função igual ao conjunto dos números reais menos o elemento 4, né? Todos os reais, mas o 4 não pode. Ou se vocês quiserem escrever de outra forma, né, amiguinho? Ou pode escrever assim, ó. Olha lá, ó. X pertencente aos reais, tal que x é diferente de 4. As duas coisas querem dizer exatamente o mesmo. Ó, os reais menos o 4, ou x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 4. Eu estou dizendo aqui, ó, qualquer número real, mas o 4 não pode. Então, esse é o domínio da minha função. Por que não pode 4? De uma forma mais clara. 4 menos 4 é quanto? Zero. Se eu colocar o 4 aqui no lugar do x, eu tenho uma divisão por zero, tá bom? Então é o 4 que não pode ser. Qual é o contradomínio dessa função aqui, amiguinho? O contradomínio da função f é o conjunto dos números reais, né? Como sempre, né? Quando não é fornecido no enunciado, a gente considera o contradomínio como sendo R. Certo, amiguinho? Vamos fazer as outras agora. Alternativa D, f de x igual a x mais 7 dividido por x quadrado menos 5x mais 4. Ah, professor, o que esse x mais 7 faz? Nada. Ele está em cima no numerador. E no numerador da fração nós podemos ter o valor zero. Não tem problema nenhum. O zero não pode aparecer embaixo. Tá bom, amiguinho? Embaixo não pode o zero. Então, quem que tem que ser diferente de zero aqui? Quem tem que ser diferente de zero é o x quadrado menos 5x mais 4. Então, para eu encontrar o domínio da minha função f, né? O que eu tenho que fazer, amiguinho? Eu tenho que fazer x quadrado menos 5x mais 4 diferente de zero. Embaixo eu não posso ter o valor zero, então tem que ser diferente de zero, tá? Bom, agora eu vou ter que resolver essa equaçãozinha de segundo grau e achar as raízes dela, né?
Bom, amiguinho, eu vou usar a técnica da soma e do produto. Se você tem dúvida nisso, vai lá e assiste a aulinha de equações de segundo grau. Tem todas as técnicas apresentadas para você, tá? Eu vou usar a técnica da soma e produto. A soma é o B com o sinal trocado. Então a soma tem que ser igual a 5, o B com o sinal trocado. Produto é A vezes C. Aqui o A é 1, aparece 1. 1 vezes 4 é 4. Eu quero dois números que somando dá 5 e multiplicando dá 4. Bem fácil, 1 e 4. Ó, 1 mais 4 é 5, 1 vezes 4 é 4. Então o x uma linha seria 1, o x duas linhas seria 4. No final tem que dividir pelo A, né? Como sugere a técnica. As raízes seriam 1 e 4. É o seguinte, ó, presta atenção. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, a conta dá 0. Se eu colocar 4 aqui no lugar do x, a conta dá 0. Então esse x que está aqui embaixo, ele não pode valer 1 e ele também não pode valer o valor 4. Porque se ele for igual a 1 ou igual a 4, dá divisão por 0. Entendeu, amiguinho? Então o domínio da minha função vai ser o quê? Vai ser os reais, né? Vamos escrever aqui, ó, bonitinho para você. Do lado pode ser. Ó, domínio da função. Conjunto dos números reais menos os elementos 1 e 4. Outro jeito de escrever, ó, ou, né? Ou, se você quiser escrever de outra forma, x pertencente aos reais, tá o quê? X é diferente de 1 e x é diferente de 4. Tá bom? Qualquer valor real, menos 1 e 4. E o contradomínio da minha função, f, vai ser quem? Conjunto dos números reais. Certo, amiguinho? Tá, é assim que funciona, tá? Agora vamos lá. Alternativa E. Vamos lá, amiguinho. f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 6. Vamos lá, amiguinho. O que não pode ter aqui dentro da raiz quadrada? Não pode ter número negativo, não é verdade? Se não pode ter número negativo, o que esse 2x menos 6 tem que ser? Ele tem que ser maior ou igual a 0. 0 pode, tá? Então ele tem que ser maior ou igual a 0. Então vamos lá, o domínio da minha função, f, né? Eu tenho aqui o 2x menos 6, deve ser maior ou igual a 0. Isso é uma inequação de primeiro grau, né? Você pode ir lá na aulinha de inequações e assistir. Inclusive, na aulinha de inequações, tem exercícios sobre domínio de função bem mais aprofundados, amiguinho. De nível bem mais elevados do que esse aqui. É legal você ir lá assistir também, tá? Tá bem explicado isso aqui. Tá, então 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a 0. Passa o menos 6 para lá. 2x deve ser maior ou igual a 6. Passa o 2 dividindo. X maior ou igual a 6 dividido por 2. X maior ou igual a 3, né? Então, amiguinho, qual é o domínio dessa função? É esse, x maior ou igual a 3. Como é que eu escrevo isso? Vamos lá? Domínio da função é igual. Ó, x maior ou igual a 3 quer dizer do 3 até no infinito, né? Então, intervalo fechado do 3 ao mais infinito. Intervalo aberto no infinito. Pode ser apresentado dessa forma. Ou pode ser escrito assim também o domínio. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Você que sabe o jeito melhor de escrever, amiguinho. Assim ou assim está correto do mesmo jeito. Se você tem dúvida nessa parte, vai lá na aula de conjuntos numéricos e assiste a parte de intervalos reais. Essa questão dos intervalos está bem explicado. Essas representações aqui, tá? Qual é o contradomínio, amiguinho, dessa função aqui? Contradomínio da função vem a ser o conjunto dos números reais R. Perfeito? Vamos fazer a F agora. Alternativa F. F de x igual a 5x mais 4 dividido pela raiz de 3x menos 18. Além do 3x menos 18 estar no denominador, ele também está dentro da raiz quadrada. Ó, amiguinho, pelo fato de estar embaixo, não pode ser 0, certo? E pelo fato de estar dentro da raiz quadrada, não pode ser negativo. Ah, e o 5x mais 4? 5x mais 4 pode tudo. Pode 0, pode negativo, pode positivo, pode tudo. O problema é o 3x menos 18. Então como é que eu faço isso, amiguinho? Assim, quer ver? Ó, domínio da função. É só eu fazer o 3x menos 18 maior que 0.
Ah, não entendi. Pois é, o 2x menos 6, né, que é a questão E, não estava no denominador. O que eu fiz? Maior ou igual a zero, porque aqui pode o zero. Agora, aqui está dentro da raiz quadrada e está no denominador. Então eu coloco só maior que zero. Quando eu coloco só maior que zero, eu já estou desconsiderando o zero, tá, amiguinho? Então é só fazer isso. Raiz quadrada no denominador, ou raiz quarta ou sexta, né? Qualquer raiz de índice par, é só fazer maior que zero. Leva o 18 para o outro lado, ele vai positivo. 3x maior que 18. Leva o 3 dividindo, x maior que 18 terços, x maior que 6. Então, qual é o domínio dessa função, amiguinho? O domínio da função f é igual a... como é que eu escrevo maior que 6? Tem duas formas. Intervalo aberto do 6 ao mais infinito é uma forma, ou, x pertencente aos reais, tal que x é maior que 6. As duas formas estão corretas. Esse é o domínio da minha função, tá, amiguinho? Qual vai ser o contradomínio da função? O contradomínio da função f, como sempre, o conjunto dos números reais, né? Determine o domínio das funções abaixo. A. F de x igual a raiz cúbica de 5x menos 7. Amiguinho, quando eu tenho uma raiz cúbica, eu posso ter número negativo ali dentro, quando eu falo dos números reais? Posso. Sabe por quê, amiguinho? Olha só. Quanto é que é a raiz cúbica, né, de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Sabe por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então existe um número que elevado ao cubo dá o menos 8. É o menos 2. Então a raiz cúbica, ela admite valores negativos ali dentro. Não tem problema nenhum. O que não pode é a raiz quadrada. Olha aqui, a raiz quadrada de menos 4 é quanto? Pensa comigo. 2 vezes 2 é 4 positivo. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Então a raiz quadrada de menos 4, ela não pertence aos reais, certo, amiguinho? Não é 2 e também não é menos 2. Agora a raiz cúbica pode, tá? Então, qual vai ser o domínio da alternativa A, amiguinho? O domínio da alternativa A vai ser o conjunto dos números reais, certo? O domínio da função é igual a R. E o contradomínio também, né? Então, quando for raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima e assim por diante, não tem problema nenhum. Pode qualquer valor ali dentro, tá? Inclusive o zero. Agora, aqui a raiz quarta é índice par, né? Quarta, raiz sexta, raiz oitava, daí já não pode. Aí não pode número negativo, tá? Então, na alternativa B, o que eu tenho, amiguinho? Olha lá, Na alternativa B, né? Eu tenho como domínio da função que o 5x menos 7 deve ser maior ou igual a zero. Zero pode, tá? O que não pode é número negativo ali dentro. Então, lá, domínio da função. Vamos lá? Colocamos aqui, então, que o 5x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. Passa o 7 para o outro lado. 5x maior ou igual a 7. Passa o 5 dividindo. X maior ou igual a 7 quintos. Então, o domínio da função vem a ser o que, amiguinho? Olha lá, O domínio da função f vai ser um intervalo fechado dos 7 quintos ao mais infinito, né? Fechado por quê? Porque é maior ou igual, né, amiguinho? Olha lá, 7 quintos até o mais infinito. Qual é o outro jeito de escrever? Ou x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 7 quintos. Esse é o domínio da função da alternativa B, né, amiguinho? E qual é o contradomínio dela? O contradomínio dela vai ser, como sempre, né, conjunto dos números reais. Certo? Espero que tenha ficado claro isso aqui, né? Quando o índice é par, aí não pode número negativo dentro. Raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava e assim por diante, né? E quando o índice é ímpar, daí pode, tá?